Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Aleluia. Gostaria que você abrisse em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Irmãos, desde já eu peço perdão que eu estou com a voz um pouco rouca. Também, domingo, depois que nós saímos do culto aqui pela manhã, cheguei em casa, pronto para comer um churrasco, mas o que rolou foi um cálculo renal. Atacou uma crise, e aí então tive que passar a tarde inteira no hospital, ainda está incomodando um pouco. Aí juntou cálculo renal, né, com gripe, com tudo que tem direito. Então estou meio ofegante hoje, mas vai sair, tá bem? Sabe que cálculo é literalmente pedra, né? Era a maneira como os antigos gregos eles faziam as suas contas, era com pedrinhas, né? E o cálculo renal, acho que a soma dele é 666, que é coisa do demônio. Dói demais, você vira de lado, dói, senta, dói, fica crocado, dói, vai para o banho, joga água, né, Tota, nós estávamos conversando, dói. Esse cálculo só pode dar 666, né, vindo do inferno, mas essa pedra vai sair, em nome de Jesus. Nem que eu tenha que ficar cantando aquela música da Aline Barros, remove a minha pedra até não poder mais, amém? Mas chega de gracinha, vamos falar sério, né, que a palavra de Deus. Mateus capítulo 3, só confirmar aqui, versículo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Amém? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. É Ele quem traz consigo, né, esse batismo para a sua igreja. João estava batizando as pessoas na água para arrependimento, chamando novamente Israel à retidão, à espera do Messias, à espera desse concerto com Deus. E aí então ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas vem alguém depois de mim que é muito mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno nem de tirar as correias da sandália, e ele sim batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É Ele quem entrega a sua igreja, e essa entrega ela requer uma espera. Ele diz assim: calma, ainda há um tempo, eu preciso cumprir algumas coisas, mas depois desse tempo ter se cumprido, Jesus virá até vocês e os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Alguns teólogos vão dizer que aqui o fogo é uma questão de condenação e juízo, mas a parte que nos interessa hoje analisarmos aqui nesse texto é que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É Ele quem tem poder para isso. E é o desejo dele batizar com o Espírito Santo, porque Deus, como eu falei no começo, Ele sempre cumpre as suas promessas. Se Ele prometeu um dia derramar do Espírito sobre todos, essa promessa há de se cumprir, e é Jesus quem cumpre essa promessa nas nossas vidas. É Ele quem está preocupado em fazer isso com a sua igreja. Ele deseja e anseia derramar desse Espírito sobre nós, irmãos, porque esse é o cumprimento da promessa. O Espírito sendo derramado, a glória de Deus sendo derramada, Deus habitando no nosso meio por meio do Espírito. Então você está aqui buscando nessa noite, mas quem batiza e quem é o maior interessado em fazer isso é o próprio Senhor Jesus. Ele deseja encher a sua igreja.
que o Espírito é aquilo que confirma a promessa e é a glória de Deus, como nós vimos lá em Atos capítulo 2, quando o povo está reunido, e esse povo agora é o templo de Deus, é o templo do Senhor, é o templo de Cristo. O Espírito enche aquelas pessoas com línguas como de fogo, e elas então são capacitadas. Tudo vai culminar para isso, irmãos. E agora esse templo vivo e energizado pelo Espírito pode testemunhar para as pessoas. Jesus está interessado em te batizar a fim de te tornar uma testemunha do que Ele fez. Nós precisamos, irmãos, testemunhar aquilo que Jesus fez, e é só por meio do preenchimento do Espírito é que nós conseguimos destemidamente testemunhar. Por isso que a palavra em todo o Novo Testamento está dizendo para nós: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, encham-se do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito muitas vezes, irmãos, ele é comparado ao fogo nas Escrituras, e para apagar o fogo, né, você não precisa fazer nada. Quem gosta de fazer churrasco sabe que chega uma hora que o braseiro vai diminuindo, se você não coloca mais carvão, né? Aí o braseiro vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até acabar o fogo. Se pegar fogo em alguma casa, alguma coisa, se não tiver bombeiro ali para apagar o fogo, e não tenha nada com que ele se alastre para outros lugares, ele vai diminuindo até acabar. Muitas vezes nós como igreja somos assim, o fogo está ali, mas a gente não alimenta isso, e ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até acabar. Vem o vento, dissipa, cai a chuva e acaba com o fogo. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos batizar com esse Espírito e com fogo, para que essa chama esteja sempre viva. Não vos embriagueis com vinho, como diz a palavra, mas enchei-vos do Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado, gostaria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso ele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Há uma insistência, irmãos, de nós como igreja, de orarmos a Deus, e esse contexto é um contexto de oração. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar o Pai Nosso, e ele vai dizer assim, né, a partir do versículo 5, então ele lhes disse: suponho que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite, e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que ele pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. E aí então ele começa a falar do Pai. Qual é o Pai que pede uma coisa, ele vai dar outra? Linkado à oração do Pai Nosso, Lucas traz esse exemplo aqui de Jesus dizendo que para você obter o Espírito, para você ser cheio do Espírito, é necessário uma perseverança em buscar. E quanto mais nós buscamos, Deus não dará outra coisa, algo ruim nesse lugar, mas Ele vai dar o Espírito a todo aquele que pedir, irmão. É por isso que nós estamos já na 5ª semana, e algumas pessoas podem pensar assim: não, eu vim na primeira,
Eu vim na segunda, eu vim na terceira e ainda nada aconteceu, eu vim na quarta e ainda não aconteceu, mas todo o contexto aponta para uma insistência nossa, irmãos. Porque o Senhor vai dar o Espírito a quem pedir. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá então o Senhor? Ele não vai deixar de dar o Espírito àquele que o pedir? Porque Ele é bom. E esse é o desejo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, dar o Espírito Santo, derramar sobre aqueles que querem, que pedem. O pastor Leodoro deu os exemplos aqui de quanto ele implorou e pediu e buscou, até que o Senhor entregou, até que a promessa se cumpriu na vida dele. E é isso que você tem que ter na sua mente nessa noite. Peça, e vai ser dado o Espírito a você. Busque com intensidade. Nem que Deus seja importunado. Ele dá aqui o exemplo, né? Olha, aquele teu amigo ali, você vai lá de madrugada e vai pedir, ele não quer levantar, mas ele vai te ouvir pela importunação. Jesus também compara Deus a um juiz iníquo, um juiz mau. Pensa aí, agora vamos fazer um exercício de imaginação. Pense aí num juiz que você acha que é muito mau. Pensou? Pelas risadas eu acho que eu sei em quem vocês pensaram, né? Jesus compara Deus a um juiz desse tipo. Ele diz assim, olha, constantemente ia lá pedir, julga a minha causa, e ele disse, não vou julgar, porque ele era um ímpio, um iníquo, mas de tanto a pessoa ir lá e bater, ele diz, não, tá bom, eu vou julgar a tua causa, e vou fazer a justiça que você me pede. Essa perseverança que Jesus pede a mim e a você na oração. Vai, mais uma vez. Não aconteceu ainda, de novo. Mas não fui batizado ainda. Peça mais uma vez. Mas não está acontecendo nada, não vejo nenhum milagre. Persista. Até o fim. Se Jesus pega a imagem de um juiz mau, diz, olha, com Deus vocês devem se portar da mesma maneira. Nem que se fique ali importunando, mas peçam. Peçam. Sejam, talvez vou até falar uma heresia aqui, mas seja um importunador de Deus nessa noite. Buscando o Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero ser cheio. Isso é uma promessa, e se ela se cumpriu em Atos 2, por que ela não vai se cumprir hoje aqui nessa noite? Se Ele derramou sobre os 120 homens que estavam ali no cenáculo, Ele há de derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Deus é aquele que tem o prazer de entregar aos seus filhos o Espírito. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo tão importante que Davi, quando ele peca com Batseba, e vai escrever depois da sua confissão, né, de todo o dedo na cara que Natan coloca, né, na cara de Davi, ele vai orar e vai compor então o Salmo 51. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retira. Se Davi está clamando, dizendo para não retirar, é porque em algum momento o Espírito ele pode ir embora. E nós não podemos permitir, Paulo vai falar isso de outra forma, ele vai dizer, não apaguem o Espírito. Eu e você precisamos nos encher, irmãos. Nos encher, porque os dias são maus. Nós precisamos nos encher, porque é chegado o momento, irmãos, esse é o melhor momento para eu e você pegarmos o Evangelho. É o melhor momento. Não foi em 1980, não vai ser em 2030 ou em 2050. Esse é o melhor momento para a igreja do Evangelho Quadrangular pregar a palavra de Deus. Mas para fazer isso nós precisamos estar cheios. Esse é o momento que Deus preparou para nós. O momento para os discípulos foi há 2000 anos. O momento para a igreja na Rua Azusa foi naquele ano, em 1906, de serem cheios. Hoje é o nosso momento de sermos cheios. Para esse tempo.
Não para nós olharmos para trás ou para frente, mas é para olhar para agora, para esse tempo em que nós estamos vivendo, que nós precisamos do Espírito Santo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nesse momento, nessa hora, para agora, irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo para encararmos um final de ano difícil que teremos pela frente. É nesse momento que nós precisamos ser batizados, cheios do Espírito, para aguentarmos o 2025 a qual nós vamos enfrentar. E não só pelas dificuldades, mas para nós cumprirmos aquilo que Deus nos chamou, irmãos. A igreja precisa entender que ela tem um papel a ser cumprido. E cumprir esse papel passa por ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que são cheios do Espírito Santo não têm tempo para se incomodarem com outras coisas, com divisões, com fofocas, com tantas coisas, irmãos, que a gente vê acontecendo hoje. Não tem tempo para ficar... tanta coisa que a gente vê hoje. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para esse momento. E eu quero te convidar, a você que ainda não foi batizado, a se levantar nesse momento. Vir aqui à frente. Enquanto os nossos irmãos de louvor vão preparando algumas canções. E nós vamos adorar a Deus, irmãos. Quando o Espírito desceu sobre os discípulos no cenáculo, eles estavam orando, comungando e esperando a promessa acontecer. Se você ainda não foi batizado, saia do seu lugar e venha aqui para frente, para nós adorarmos a Deus juntos.